Matheus flagra Nizam falando que ele é fraco, vai manipulá-lo, fica furioso, diz: vou indicar ele pro paredão. Ele vai ver quem é fraco. Gente, enfim, Matheus vai fazer algo que a gente quer ver. Vai fazer algo que todos nós estamos muito ansiosos para acontecer. Acontece que Matheus tomou a decisão de colocar Nizam no paredão. Olha o que aconteceu, gente, para essa decisão. Muito foi por conta de Nizam e da arrogância extrema dele. Acontece que liberou o quarto do líder, né? E quais são os benefícios do líder, né, gente? O líder, ele tem o benefício de conseguir colocar, ver o voto das pessoas com a central do líder, ver as pessoas conversando e ouvir as pessoas conversando. Ouvir é somente por 1 minuto, né? E ele pode fazer isso em tempos, não pode fazer toda hora, né? De 30 em 30 minutos. E tem que escolher os melhores momentos. Acontece então que estava no quarto do líder somente Denisiane e Matheus, né? E eles estavam lá conversando. Até a hora que Matheus viu uma conversa que ele ficou interessado em querer ouvir o som. Ele então viu o Rodriguinho conversando com Nizam. Daí então Denisiane falou: pra que ele quer ouvir essa conversa? Matheus falou que estava em dúvida ainda em quem ele queria votar. Lembrando, gente, que Matheus colocou como alvo Nizam, né? Então é interessante sim ele ouvir essa conversa. Ele então disse que foi por conta disso, que Nizam é um de seus alvos, né? E ele estava muito em dúvida se ele colocava Raquel, que também é um alvo, ou Nizam. Então ele ativou o áudio e começou a ouvir o papo que estava rolando. O papo que ele ouviu foi o seguinte: primeiro o Rodriguinho falou que Nizam ficasse tranquilo, porque Matheus não ia colocar ele no paredão. É muito mais provável que colocasse uma das meninas lá, que Matheus gosta dele. Nizam falou que não tem muito papo assim com o Matheus, e que às vezes conversou com o Matheus não deu tanta segurança pra ele. É um cara muito influenciável, pô. Ele ali, eu vou ter que dar uns papos com ele, sabe? Entrar na mente dele, pra poder ele chegar e não votar em mim. Mas ali eu consigo. Eu tô tranquilo nessa situação, não acho que ele vai votar em mim. O Rodriguinho falou que qualquer coisa também fala com o Matheus, que qualquer coisa ele muda o voto de Matheus. E aí, Nizam falou que primeiro ele fala, e aí se eu não conseguir, você vai, velho. A gente consegue fazer com que ele coloque. É bom também nem ser somente eu. A gente consiga botar alguém bom para ir pro paredão. Alguém que tem certeza que sai. Aí Rodrigo falou Raquel eu acho que sai. Muito planta. E aí acabou o tempo. Daí então, Matheus ficou chocado com o que ouviu. E Denisiane falou que Matheus deveria prestar bastante atenção, pois eles estão chamando ele de fraco, de manipulável, e isso ele não é de jeito nenhum. Daí então Denisiane disse o seguinte, que foi bem importante, falou: eu não vou dizer o que você tem que fazer, você que faz, a liderança é sua, por isso, assim como você nunca disse o que eu tinha que fazer na minha liderança, eu também não vou dizer. Não vou falar em quem você tem que votar ou não. Decida por você mesmo. Só que eu, como uma pessoa que gosto muito de você, não gosto de ver outras pessoas falando esse tipo de coisa pra você. Daí Matheus falou que também não gostou de ouvir isso e vai mostrar pro Brasil quem é fraco agora e manipulável. Vou colocar Nizam no paredão. E Denisiane então começou a abraçar ele e falou que gostou de sua decisão. Gente, então, enfim, conseguiu algo que Matheus fez algo que nós queremos que aconteça. Matheus fez algo bom de ver. É isso mesmo, Matheus, não pode deixar ninguém passar por cima de você. O importante, gente, é que esse tipo de coisa acontecendo e Matheus se posicionando desse jeito mostra que ele não é mais um na casa. Sabe o que está acontecendo dentro dessa casa? Tá rolando muita falta de personalidade, pessoas que batem no peito e fazem coisas. Tem muitas pessoas que estão não tomando posições, sabe? Ninguém tá mostrando uma posição muito firme no que faz. Matheus, e foi também interessante ver a posição de Denisiane, né? Que ela é amiga de Matheus, quase namorada, e não influenciou em seu voto, para não ser uma coisa assim de que ele fez porque ela mandou. Aí ele só fez porque ela mandou. Ele não teve coragem de tirar os próprios. Foi ele que fez isso sozinho, ele que tomou a decisão sozinho. E isso sim é importante de ver, porque mostra mais sobre ele, mostra que ele tem personalidade. E também mostra um pouco da personalidade dela, que ela não tá ali para manipular ele para algo bom. Ele vai ganhar coisa para mim, ele vai fazer coisa para mim, eu ali consigo controlar ele, o voto dele é meu, sabe? Eles não estão numa relação para isso. E mostram muito sobre as pessoas que os dois são, sabe?
e ela tocar nesse assunto, dizendo que assim como você não influenciou meu voto, eu lembro muito bem que, tudo bem que eles não tinham essa proximidade que tem hoje, né? Matheus em nenhum momento disse o que Denisiane tinha que fazer, quem Denisiane tinha que votar. Ela votou em quem ela quis. Assim também, ela quis fazer isso, apesar dela estar super incomodada, ficou evidente que ela ficou super incomodada pelas palavras que Rodriguinho e Nizam estavam falando de Matheus. Mas ela não disse para ele o que ele tinha que fazer. E ele sim tomou sua própria decisão. E é Nizam no paredão. É muito importante isso, pois ele estava planejando colocar Raquel. Não vejo Raquel como um voto ruim para colocar no paredão, pois Raquel eu vi o nome dela 3 vezes no BBB, sabe? 3 vezes e acho que 2 foi hoje. Então, planta pra mim, planta boa pra mim é planta fora do BBB. Entendeu? Ou então as plantas de plástico ou sintética que tem aí na casa. Essas são plantas boas. Agora, jogadores, personagens, plantas lá, tem que ir embora. Porém, eu acho que Nizam fez muitas coisas erradas e tem que bater no paredão pra sair. Eu acredito que seja necessário isso. Mas se é para sair, que seja uma planta. Eu sempre sou a favor que saia a planta e pessoas que movimentem fiquem na casa. Então, se ele tiver a decisão de colocar também Raquel, que seja. Raquel, que seja. Também sai Raquel. Para mim, quanto mais plantas saindo e fiquem mais jogadores, melhor, né? Quanto mais plantas sair e fique jogadores, pessoas que estão lá para fazer coisas, pessoas que batem no peito, pessoas que estão para tentar, pessoas que querem jogar o jogo, melhor ainda. Eu sou a favor de pessoas que fazem isso. Pessoas que mostram que tem personagens assim, tem assim, medo de falar coisas, porque depois pode ser cancelado. Não. Você não tá ali para ter medo de tudo que você pode falar. Você tá ali para mostrar para o Brasil quem você é, e assim o Brasil vai abraçar você ou não, dependendo da personalidade que você mostra. Ou então criar um personagem, e aí nesse personagem você vai chegar e o Brasil vai gostar ou não de você, sei lá, com a estratégia de jogo de cada um, né? O ruim da pessoa criar um personagem é que no clima do BBB normalmente os personagens vão embora quando acontece algo grave, sabe? As pessoas não conseguem sustentar muito tempo um personagem. E aí ele começa a mostrar quem ele é de verdade. Eu acredito que seja bem melhor cada um ali mostrar quem é. Assim como o Nizam mostrou quem é e a gente não gostou. Por isso, eu acredito que se ele cai no paredão, hoje em dia ele sai. Mas, se ele decidisse colocar Raquel porque, não tem proximidade, eu também não seria assim, dizendo, é ruim colocar ela. Porque, Raquel não fez nada nesse tempo do BBB, sabe? E parece que não vai fazer. Então, se sai planta pra mim, eu tô feliz. Porém, eu sou a favor que saia Nizam. Enfim, o que é que vocês acham, gente?